Olá, professor Andrei e a todos que estão assistindo o vídeo. Bom, aqui eu estou para apresentar o meu PCC de História e Filosofia da Ciência e hoje eu trouxe aqui para vocês o livro Meditações Metafísicas, de René Descartes. Esse livro ele contém 6 meditações e hoje eu vou estar falando para vocês da terceira. Só que para a gente chegar no entendimento da terceira, a gente tem que passar brevemente pela primeira e pela segunda meditação. E é o que a gente vai fazer. Bom, a primeira meditação, dada com o nome de Das Coisas que se Podem Colocar em Dúvida, René Descartes ele vai afirmar que quando somos jovens e imaturos, muitos conhecimentos são colocados em nossa cabeça. E nem sempre esses conhecimentos são verdadeiros. Então chega um ponto da nossa vida que nós começamos a duvidar de todas as coisas. Porque quando a gente quer construir uma ciência consistente e coerente, precisamos da verdade absoluta, da verdade na raiz. Então com isso ele passa a duvidar de muitas das coisas. Tanto que ele afirma que quando estamos sonhando, temos a impressão que tudo é real. E quando a gente acorda, a gente percebe que é só um sonho. E ele faz um questionamento muito interessante. Ele vai falar assim: Deus é enganador? Porque pode muito bem tudo que eu estou vivendo ser uma natureza divina a qual ele colocou para me enganar. E essa pergunta a gente vai responder quando formos para a terceira meditação. A segunda meditação, chamada da natureza do espírito humano e de que ele é mais fácil de conhecer do que o corpo, René Descartes ele entra falando sobre... Ele cita Arquimedes, quando Arquimedes falou assim: dê-me um ponto fixo e uma alavanca e eu moverei o mundo. René Descartes ele afirma que se der para ele uma verdade primeira, uma verdade absoluta, para ele ter como ponto de partida, ele pode erguer um mundo de verdades. Bom, com isso ele encontra a primeira verdade, a famosa frase penso, logo existo. René Descartes vai afirmar que pelo simples fato de eu estar pensando, eu existo. Eu pensar, eu enxergar todas as coisas que estão ao meu redor, eu vivenciar. O ato de pensar é um conjunto de sentir, de julgar, de odiar, de gostar. É um conjunto de várias sensações. Pelo fato de eu estar fazendo isso, eu estou existindo. E ele vai denominar o homem e a ele próprio como coisa pensante do plano finito. Ou seja, o homem nada é mais do que uma coisa pensante. Se eu for trabalhar e, por exemplo, ele diz que é muito fácil eu denominar o pensamento, mas é muito difícil eu denominar o corpo. Por quê? Porque o corpo é algo material, e quando vamos denominar algo material, sempre tem um questionamento anterior, o qual nos leva a infinitas perguntas e as quais não vão nos dar nenhum resultado. Então ele afirma que somos coisas pensantes do plano finito. Com isso, podemos entrar na terceira meditação metafísica, qual nos interessa, de Deus que ele existe. Ou seja, René Descartes quer provar a existência de Deus. Nessa meditação, ele coloca 2 provas da existência de Deus, porém, na quinta meditação, ele põe uma terceira prova da existência de Deus, mas vai ficar para um próximo dia essa explicação. Então vamos lá. A primeira prova da existência de Deus, ele fala: pelo simples fato de eu existir, Deus existe. Pô, peraí, né? Vamos lá. Como somos do mundo finito, temos falhas, temos imperfeições, temos problemas. E para que algo tenha nos criado dessa maneira, algo muito perfeito, algo infinito, precisa ter nos criado. E o que ele denomina isso? Como Deus. Deus é o grau de perfeição máxima. É algo perfeito, capaz de criar coisas imperfeitas. É algo infinito, capaz de criar coisas finitas. Pô, legal. Uma prova. Vamos lá para a segunda. A segunda prova da existência de Deus, ele vai falar assim: eu sou causa de Deus. Mas Deus é causa de quê? E ele vai chegar à seguinte conclusão: Deus é uma causa incausável. Nada causa Deus. Deus existe por sua própria existência. Ele é responsável por si mesmo. E ele vai falar que é muito fácil provar que existe Deus, porque quando nos analisamos e percebemos nossas falhas, nós vemos que nos falta algo. Falta algo que não nos completa. E esse algo que pode nos completar é Deus. Outra maneira de expressar isso é que ele diz que, como somos finitos, algo muito infinito tem que ter nos criados.
Pois caso algo menos infinito nos criasse, nós seremos mais finitos ainda, seríamos mais imperfeitos. E se algo muito perfeito, infinito, criasse algo muito perfeito, infinito, esse algo seria Deus. Então por isso não tem como, sempre vai ter um grau máximo. E ele vai falar também que nossa mente, como coisas pensantes do plano finito, ela é limitada, para não entendermos tudo realmente. A gente não pode entender tudo, não tem como entender tudo. Ele pega e fala assim: eu pensei, só que sempre vai ter algo a mais para eu pensar. Então é como se fosse um ciclo sem fim, algo infinito. E por isso Deus precisa ser infinito, para Ele criar na nossa mente um limite ao qual podemos aprender. Senão ficaremos nos questionando pelo resto da nossa vida e não entenderemos nada. Muito importante também dizer que René Descartes afirma que não podemos materializar Deus, não podemos definir Deus o que é. Ele é uma manifestação de diversas perfeições e uma manifestação do finito. E somos causas dessa infinitude de Deus. E por último, para a gente fechar essa breve conversa, estou respondendo a pergunta da primeira meditação: Deus é enganador? A resposta é que não. Se Deus fosse enganador, Deus seria imperfeito. Porque o ato de enganar é uma falha, é uma imperfeição dos seres finitos. Então, tudo que nós vivenciamos realmente é real. Deus não está criando isso só para nos enganar. Deus realmente criou tudo isso que temos, tudo que somos. Tá legal? Muito obrigado pela atenção. Espero ter uma próxima conversa com vocês sobre esse assunto.